Imagina um grupo de ancestrais nossos pré-históricos. Estão todos ali dentro de uma caverna e de repente entra um leão nessa caverna. Todo mundo fica muito assustado, porque o leão coloca a vida daquele grupo em risco. E eles sabem que uma decisão precisa ser tomada. Se eles derem algo para aquele leão se alimentar, ele vai embora. Senão, o leão vai tentar se alimentar de alguma forma. Então, eles têm consciência que para que aquele grupo sobreviva, alguém vai precisar ser sacrificado. E a pergunta é: quem é escolhido para ser sacrificado? Ai, meu Deus, Luísa, que história horrível! Gente, natureza, tá? Quantas vezes vocês acham que isso pode ter acontecido na natureza? Isso faz parte da natureza. Então, vamos aqui. Quem foi a pessoa escolhida para ser sacrificada, entregue como alimento para esse leão, para que todo o resto do grupo pudesse fugir, sobreviver? As crianças, alguma criança, algum adulto ou alguém mais idoso, ali mais pro fim da vida? Vou deixar você com essa pergunta, pensa aí qual que é a sua resposta. Se você quiser, você pode até anotar, né? Você tem 3 opções, de novo. Alguma criança ou bebê, um adulto ou uma pessoa mais velha ali desse grupo. É muito importante a gente ter em mente que as forças do amor ou as leis sistêmicas são leis naturais que foram se construindo para garantir a sobrevivência da humanidade. Aquelas primeiras pessoas, se é que a gente pode falar dessa forma, que começaram a se unir em grupos, elas precisavam sobreviver. O objetivo da vida delas era a sobrevivência. E ao longo de milhares e milhares de anos, o objetivo de um grupo existir era a sobrevivência. Então, tudo o que acontecia ali, todas as dinâmicas, todas as trocas, elas sempre buscavam a sobrevivência. E foi graças a isso que nós conseguimos nos adaptar e chegar aqui, hoje, onde estamos. Então, a lógica de quem ia ser jogado na boca daquele leão, ela tem a ver com a sobrevivência. Mas para entender essa lógica, a gente tem que sair um pouco da lógica que a gente está acostumado. Então vamos junto. Desses 3 grupos, quem ali dentro teria maior potencial de garantir a sobrevivência daquele grupo? Um bebê ou uma criança, um adulto ou uma pessoa de mais idade? Uma pessoa que é mais velha, lá na pré-história, ela conhece mais alimentos que podem ser consumidos. Ela já andou e se estabeleceu por muito mais lugares. Ela tem muito mais habilidade de caça, porque já caçou muito mais vezes do que os mais novos. Então, se tem alguém que é fundamental para a sobrevivência daquele grupo de pessoas, é a pessoa que é mais velha. Justamente porque ela tem mais conhecimento que vai garantir a sobrevivência. Ela tá mais adaptada, ela já viveu mais coisas, e por ter vivido mais coisas, ela tem maiores condições de garantir a sobrevivência desse grupo. Da mesma forma que o grupo de adultos, porque eles têm mais força, mais disposição, eles garantem o desenvolvimento da espécie através de seus filhos. E quem contribui menos para a sobrevivência desse grupo são os mais novos ou os bebês. Então a resposta é que, pensando na sobrevivência da espécie, a maior lógica é que alguém mais novo fosse jogado na boca desse leão. Sim, no nosso mundo atual isso parece uma coisa terrível, mas a gente não pode pensar com a cabeça de hoje. A gente tem que entender que essas leis existem e elas se formaram para garantir a nossa sobrevivência como seres humanos. E esse é um ótimo exemplo para a gente entender a ordem, que é a segunda força do amor, ou segunda lei sistêmica,
Essa aqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo a respeito das 4 forças do amor ou 4 leis sistêmicas. Já tem um vídeo aqui no canal sobre o sim ou o assentimento, que é a primeira lei sistêmica. Esse aqui é sobre a ordem e eu ainda vou fazer mais 2 sobre o pertencimento e o equilíbrio. Para a gente entender mais sobre a ordem, a gente precisa ter em mente que quem veio primeiro ocupa os primeiros lugares. Então, as pessoas mais velhas têm prioridade. Isso foge completamente da lógica atual. Inclusive, é de se assustar que hoje, em 2025, se uma pessoa da terceira idade precisa, por exemplo, colocar uma prótese, o plano de saúde costuma não autorizar a prótese de melhor qualidade. E a lógica deles é que a pessoa já está muito velha, então essa prótese não vai ser muito utilizada. O que é uma lógica terrível, porque a gente tira o direito dessa pessoa que tem mais idade de ter uma vida melhor, pelo tempo que for. A gente não tem como saber quanto tempo vai ser, mas que seja o melhor possível, principalmente porque quem veio antes tem prioridade. E isso não é só na nossa família, isso acontece em todos os grupos dos quais nós fazemos parte. Então, um clássico que a gente vê quando uma pessoa chega nova em um novo emprego, em um novo grupo, geralmente ali profissional, chega querendo mudar tudo, que não quer saber como é que era, por que era, ela chega querendo mudar tudo, dar pitaco e falar que tudo do jeito que tá não é bom. Essa pessoa, ela tá indo contra a ordem, porque aquela empresa, aquele grupo que ela chegou, só chegou até ali porque tudo foi exatamente daquele jeito. Certo ou errado, concordo ou não concordo, foi graças a tudo aquilo daquela forma que aquela pessoa nova pôde chegar. Então, chegar em um grupo querendo mudar tudo é um grande desrespeito à ordem e vai gerar sintomas. Essa pessoa provavelmente não vai ser bem aceita, não vai ser bem recebida, vai ter muita dificuldade de lidar com o grupo e de ter autoridade, de ser vista, por exemplo, como um líder, se for o caso, porque ela não respeita quem veio antes. Mas isso também acontece na nossa família. Quantas vezes nós, coitados de nós, como pequenos e filhos, queremos cuidar e resolver os problemas dos nossos pais, dos nossos avós. Nós estamos indo contra a ordem. A gente não tem o direito de dar pitaco ou de achar que a gente vai resolver a vida de uma pessoa que nos deu a vida. Pena que a gente não se lembra que a gente só tá aqui porque eles tinham autonomia, eram adultos e construíram muita coisa antes da gente chegar. Então a gente precisa se colocar no nosso próprio lugar, que é o lugar de pequeno em relação a quem veio antes e de grande em relação a quem veio depois. Então os pais têm privilégios em relação aos filhos e os filhos ocupam os últimos lugares, porque eles só puderam chegar graças ao caminho trilhado por cada um que veio antes. A vida só chega até os filhos porque passa pela vida dos pais. E assim é, geração através de geração. Mas essa dinâmica da ordem, ela também cria o que a gente vai chamar de amor arcaico, que eu gosto mais de chamar de amor cego, que é quando a criança, naquele mundo mágico que ela vive na cabeça dela, ela quer devolver tudo aquilo que ela recebeu, a vida que ela recebeu. Ela quer devolver aos pais. Então ela diz assim: o que você tem aí que você não resolveu? Me dá aqui que eu vou resolver pra você. E aí, num amor cego, um amor que não tem clareza, um amor que é um amor infantil, que é esse lugar da ousadia de achar que você não deu conta de resolver, mas deixa que eu cheguei aqui para resolver os seus problemas. E aí a criança começa a pegar as questões dos pais e tentar resolver. Infelizmente, ela vai fracassar, porque ela é uma criança, ela veio depois e os pais vieram antes, e cada um precisa se responsabilizar pela sua parte.
Mas até a gente ter a consciência disso, a gente acha que precisa resolver as questões dos nossos pais, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. E isso acontece e vai atrapalhando e segurando a nossa vida e a gente não consegue seguir. A gente tem muita dificuldade de seguir. Outro caso clássico que vai atrapalhar toda a ordem é quando a gente olha para quem veio antes e diz assim: eu vou fazer tudo diferente do que vocês fizeram. Comigo vai ser diferente. Eu vou agir diferente. Desse jeito aí, eu não gosto. E isso também é um lugar de ousadia, de achar que eu sou melhor, que do meu jeito é melhor. E quando eu escolho ser diferente porque eu não gosto, porque eu sou contra quem veio antes, eu inevitavelmente vou ser exatamente igual. Eu sei que parece uma grande loucura, mas é o que acontece. Muitas vezes a gente acha que tá agindo de uma forma tão diferente, que a gente tá fazendo tudo de um jeito diferente. Mas aí eu vou convidar você a fazer um exercício. Olha pro que você acha que você faz bem diferente dos seus pais ou de quem veio antes porque você não concorda e presta atenção. Será que não tem semelhanças com a história que eles viveram? E eu vou contar pra vocês que eu vivi isso em muitas coisas na minha vida. Eu olhei para determinadas pessoas que vieram antes de mim e que construíram uma história de vida adulta, saindo de casa muito cedo, casando muito cedo, fazendo determinadas escolhas muito cedo, mas eu estava fazendo exatamente igual uma ancestral minha fez. E eu só tomei consciência quando eu conheci a ordem e comecei a prestar atenção na forma que eu tinha de desrespeitar essas pessoas que vieram antes. E a gente só é livre para fazer diferente quando a gente olha, respeita e agradece. Sim, papai, mamãe, vovô, vovó, vocês escolheram fazer desse jeito e eu agradeço. Porque graças a essas escolhas que vocês fizeram, eu tô viva. A vida chegou até mim. E eu só tô aqui, eu só existo porque vocês fizeram essas escolhas. Então, muito obrigada. Mas eu também peço que vocês, papai, mamãe, vovô, vovó, quem quer que seja, me abençoem se eu escolho fazer um pouquinho diferente do que vocês puderam fazer. E nesse lugar de respeito, a gente tem a opção de escolher a melhor forma para nós. Mas não porque a gente quer ser completamente diferente e não concorda com aquilo, mas sim porque a gente sabe que eles fizeram o que eles puderam. E graças a isso a vida chegou até nós. Mas hoje a gente pode fazer diferente, se a gente quiser. E tá tudo bem. Então a ordem é essa grande lei que quer garantir a sobrevivência da nossa família, do grupo que a gente faz parte, da nossa sobrevivência. E eu espero que, assim como eu fui muito tocada pela ordem, você consiga olhar aí para a sua vida e respeitar tudo aquilo que veio antes, porque no lugar do respeito, a gente sempre tem a opção de fazer igual ou diferente, como nós preferirmos. E aí sim, a gente vai ter liberdade de escolha.